Irmão, minha irmã, é um prazer estar novamente aqui com você, reunido através dessa ferramenta que é o YouTube, né, do canal da nossa igreja. Muito bom poder estar aqui e compartilhar novamente com você. Para você que não me conhece, meu nome é Ederson, eu pertenço à comunidade do Ministério Rio de Vida, praticamente desde a sua fundação. E vai ser um prazer enorme compartilhar a palavra de Deus com você. Amém? E eu gostaria de chamar você, já para logo no início nós orarmos e colocarmos as nossas vidas diante de Deus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade, meu Pai, de levar, meu Pai, a tua palavra, meu Pai, para o teu povo, meu Pai, para toda a nação, meu Pai, para toda, meu Pai, terra, meu Pai, através, meu Pai, da nossa página, Senhor, no YouTube. Senhor, eu peço, meu Pai, que não seja eu, meu Pai, mas seja o teu Espírito, meu Pai, falando, meu Pai, ao coração, meu Pai, de todos aqueles que estão vendo esta mensagem. Senhor, que possa alcançar, meu Pai, ser, meu Pai, realmente como uma espada, meu Pai, de dois gumes, meu Pai, que entra, meu Pai, e faz, meu Pai, a separação. Este é meu clamor a Ti, meu Pai. Usa a minha vida, meu Pai, para, meu Pai, que a esperança, meu Pai, venha, meu Pai, novamente ser aos nossos corações. Amém? Amém. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria de convidar você para agora ir diretamente no versículo-chave da nossa pregação nessa noite, que está lá em Provérbios 23:18. Provérbios 23:18. Anote aí, se você está na sua casa, pegue papel, pegue caneta e faça anotação para depois você rever os versículos com mais calma. Vai ser uma grande bênção na sua vida. Provérbios 23:18, meus irmãos, diz assim: se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Sua esperança não falhará. Meu irmão, como você sabe, nós estamos passando um período muito difícil atualmente, desde o início dessa pandemia aí que iniciou aí março, abril aqui no Brasil, né, mas já vem mundialmente desde dezembro do ano passado, né? Então é um período difícil onde muitas vezes nós nos sentimos cansados, né? Onde nós sentimos que a nossa esperança ela literalmente diminuir. Mas isso, meu irmão, não pode definir nossa vida. Tá? E exatamente pensando nisso, que o Ministério Rio de Vida, na liderança do pastor Rogério, da pastora Terezinha, tomou por decisão em fazer um novo ciclo de mensagens com o tema esperança. Tá? E ela está dividida, irmãos, em 4 mensagens. Tá? A primeira mensagem vai ser trazida por mim hoje para você. E ela é a esperança que você precisa para resistir diante das lutas da vida. A próxima mensagem vai ser ministrada pela nossa irmã Carol, esta jovem temente a Deus, que vai ser a esperança que você precisa para investir nas oportunidades da vida. Dando continuidade na terceira mensagem, será a nossa irmã Jéssica, que vem aí sendo grandemente usada por Deus nas suas ministrações, que é a esperança que você precisa para construir relacionamentos saudáveis. E fechando com chave de ouro, o nosso irmão Ricardo vai estar encerrando, né, com o tema a esperança que você precisa para prosseguir. Eu tenho certeza que serão palavras edificantes que Deus irá falar grandemente ao seu coração através de cada uma dessa ministração. Então eu peço para você, separe esse período, né? São mensagens aí de meia hora, 45 minutos, não mais do que isso. Separe esse tempo com a sua família, como você realmente estivesse no culto, né? Você está em culto, né? E dedique tempo, né? Anote, escreva, medite nessas palavras, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai voltar com a esperança no seu coração. Amém? Então, irmãos, vamos lá. Eu, como aqui na abertura, o meu tema é a esperança que você precisa para resistir diante das lutas da vida. Tá? Mas afinal, o que é esperança? O que quer dizer esta palavra esperança? Se você procurar lá no dicionário, você vai ver
Que esperança é sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa e de vida melhor. Né? Eu pesquisando sobre o tema, né, esperança, eu aprendi algo que eu não conhecia. Né? Ele faz parte, né, das chamadas 3 virtudes teologais, que são definidas no Catecismo Católico. Talvez você esteja vendo aí essa mensagem, talvez você seja católico. É um prazer ter você aqui conosco e você com certeza estudou até mais do que eu sobre esse tema se você fez o catecismo. Você é muito bem-vindo aqui, é um prazer ter você aqui. Então lá, nesses teologais, a esperança ela vinha junto com a fé e a caridade. Né? Irmãos, como nós vimos, a esperança ele é um substantivo. E dela como substantivo, nós temos aí derivados 2 verbos dela. Tá? O primeiro é o verbo esperar, que significa não agir, não tomar decisões, não desistir de algo, até a efetuação de um evento que você tem por certo, ou provável, ou desejável, estar ou ficar à espera de, aguardar, estar reservado ou destinado, a considerar como provável, com base em indícios, supor, presumir. Essa, irmãos, essa é a definição do verbo esperar. Mas, irmãos, eu quero falar com você essa noite sobre a esperança, não do verbo esperar, mas sim do verbo esperançar. Que se você pesquisar lá no dicionário, você vai ver que o significado da palavra esperança é dar ou ter esperança, animar-se, estimular-se, esperancear-se. Como nós falamos há pouco, meu irmão, esperar, ele é algo que nos remete ao quê? À falta de ação, à não tomada de decisões. Então, a esperança que Deus nos traz, irmãos, é uma esperança em que ela anima, que ela estimula, que ela movimenta, irmãos. Todas as 4 ministrações que serão feitas, irmãos, estão sendo realizadas com o objetivo de tirar eu e você de um estado de água parada, que é o esperar que não toma decisões. Irmãos, você sabe, água parada não serve para nada. Água parada, ela só serve para ser criadouro de mosquito do Aedes aegypti. Ela só serve para dar condições para o transmissor da dengue e da chikungunya. Fora isso, mais nada. Na realidade, o que Deus quer trazer para você e para mim, nessas quatro mensagens, é uma esperança com uma água em movimento, que gira as turbinas de uma usina hidrelétrica e que nos impulsionam para frente. É essa esperança que Deus quer colocar no meu e no seu coração. Talvez, quando eu comecei com essa ministração, você pensou, mas para mim esperança é igual à fé. Esperança é semelhante à fé. E eu te digo, não é. É diferente. E eu vou te explicar a diferença entre fé e esperança. O que é fé? Fé, irmãos, é a certeza. Você conhece, com certeza já ouviu lá em Hebreus 11:1, que diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, fé é certeza. Esperança, irmãos, é uma expectativa. Tá? Se você abrir lá no Salmo 5, capítulo 3, Salmo 5, capítulo 3, você vai encontrar lá. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã, te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Então, irmãos, fé é certeza. Esperança é expectativa. Irmãos, eu tenho fé que essa mensagem está sendo gravada e está acessando diversas casas. Eu não sei quantas, mas eu sei que ela vai acessar muitas vidas, vai chegar a muitas vidas. Mas eu, Ederson, tenho a expectativa que essa mensagem chegue para centenas e centenas, milhares e milhares de pessoas. Então, eu tenho certeza que a nossa equipe de gravação vai subir esse vídeo no YouTube. Eu tenho certeza, eu tenho fé. Tá?
Mas eu tenho a esperança de que esse vídeo irá alcançar centenas de milhares de pessoas. Entendeu a diferença? Ela é uma diferença sutil, mas de extrema importância, tá? Lembre-se, nossa esperança, nossa expectativa tem que estar em Deus. Amém? Então, irmãos, voltando aqui ao tema, nós precisamos ter esperança para quê? Esperança para vencermos as tentações do mal. Irmãos, nós somos diariamente bombardeados aí por diversas tentações em que o mundo vem nos oferecer, que o inimigo vem nos oferecer. Tentações essas que nos buscam nos tirar do nosso propósito. Tentações essas que buscam nos distanciar de Deus. Tentações essas que buscam em tirar a nossa santidade e fazer com que nós venhamos a nos afastar de Deus. Lembre-se, irmãos, Cristo está sempre de braços abertos para você. Cristo está aqui, esperando a mim e a você. E eu me aproximo dele cada vez mais. As tentações procuram que nos distanciar do nosso único e verdadeiro caminho, que é Jesus. Se você abrir lá em 1 Coríntios 10, versículo 13, você vai encontrar a seguinte mensagem. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentações que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Irmãos, nós devemos encarar e entregar a Deus, pois ele nos providencia o escape. Medite aqui comigo com calma nesse versículo. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Então, qualquer tentação, irmão, nós estamos sujeitos. Comuns aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Talvez você esteja achando, mas meu fardo está grande, está pesado. Essa pandemia atrapalhou meus planos, atrapalhou minhas finanças, atrapalhou os meus relacionamentos. Eu não aguento mais. Mas lembre-se, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, irmãos, todo o processo, irmãos, ele é duro muitas vezes, ele é difícil, tá? Mas não se esqueça, Deus dá o escape. Deus não te dá algo maior do que você possa suportar. Ele conhece a nossa limitação. Ele sabe até onde podemos. Então confie nele, encare toda essa adversidade e saia vencedor. Também nós temos lá, irmãos, em Romanos 7,19. Olha só o que diz lá em Romanos 7,19. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Irmãos, esse versículo ele me impacta muito, porque essa frase ela foi dita pelo apóstolo Paulo. Vamos ler novamente. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, ou seja, Paulo, ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia fazer o bem que ele desejava. Mas o mal que não quero fazer, ou seja, o mal que Paulo não queria fazer, esse ele continuava fazendo. Irmãos, esse é um dilema que eu e você sofremos diariamente. Quantas vezes, irmãos, nós queremos vencer situações, tribulações, mas nos falta, irmãos, o que? Esperança. Nós desacreditamos. Quantas vezes nós nos encaramos com situações que vêm, são verdadeiras tentações do mal que vêm nos distanciar de Deus e a gente meio que já perdeu a esperança. Tipo, eu com esse pecado eu não posso. Eu vou sentar aqui e vou esperar. Não, não é isso que Deus quer, irmãos. Deus ele quer uma mudança. Irmãos, eu e você jamais devemos achar que a nossa inteligência, experiência pode nos dar condições de vencer, irmãos. Toda a nossa provisão vem de Deus. Irmãos, nós não podemos ser arrogantes e achar, não, comigo isso não vai acontecer. Isso acontece com fulano, com a fulana, com o vizinho. Comigo não. Irmãos, um dos maiores exemplos que nós temos relatados na Bíblia é o caso de Davi. Davi e Batseba. Davi, no momento que ele deveria estar junto com o exército na batalha,
Davi estava sossegado lá no palácio, ocioso, uma ociosidade improdutiva, sem ter o que fazer, e foi dar um passeio. E aí ele acabou fazendo o que não deveria fazer, que era se envolver com Batseba, que era uma mulher já casada. E muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos exatamente nesse tipo de situação. Então, irmãos, não seja arrogante. Não ache que você é um super crente, é um verdadeiro super homem que está acima de qualquer tentação, de qualquer nada pode te derrubar. Não seja arrogante, pois o inimigo ele vai atacar exatamente naquele ponto mais fraco seu. Todos nós temos áreas que temos maiores dificuldades ou menores dificuldades. Talvez para você um copo de cerveja não te atrapalhe nada, mas para outros um meio copo de cerveja é o suficiente. E tantas outras situações que nós vivemos. Então, irmão, se coloque na presença de Deus para que você vença a tentação do mal. Tenha esperança, tenha a convicção de que você vai vencer as tentações do mal. Também quero abordar com vocês, irmãos, a questão de vencermos o desânimo diante dos problemas. Né? Quase ninguém, né, irmãos, tem problema. Né? Acho que o único que deve ter problema nessa face aqui da terra sou eu. Problema de relacionamento, seja com os familiares, seja no ambiente de trabalho, seja na escola, na faculdade, né? Seja problemas de ordem financeiras, seja problemas de ordem emocional, de saúde. Não sei, irmãos, qual o tipo de problema que você pode estar passando. Mas lembre, irmãos, Deus está conosco em todo momento. Abra lá comigo, 2 Coríntios 4, 8 e 9. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Irmãos, essa aqui é uma outra passagem que Deus deu ao apóstolo Paulo que arde no meu coração, irmãos. Porque isso aqui tem uma profundidade, irmãos, enorme. Medite aqui comigo. Vamos ver com calma cada uma dos itens mencionados aqui. 2 Coríntios 4, 8 e 9. De todos os lados somos pressionados. Irmãos, eu sou pressionado diariamente por objetivos no meu trabalho, por resultado no meu trabalho. Sou pressionado por meus familiares. Sou pressionado por mim mesmo muitas vezes. E a palavra de Deus, irmãos, diz que nós podemos ser pressionados, mas nós não devemos nos desanimar, mas não desanimados. Não desanime, irmãos, na pressão. Talvez você teve um dia duro, difícil, onde alguém veio e te pressionou. Você não pagou a sua conta de água, você não pagou a sua conta de luz, você está com o aluguel atrasado, você se sente pressionado, sem direção. Você está passando por um momento difícil, você abriu a geladeira da sua casa e não tinha um mantimento, né? Talvez você tenha uma criança pequena de colo e você vê o leite acabando, você vê a fralda acabando, e agora, meu Deus, o que eu faço? É uma pressão que fique. Não desanime, porque Deus está no controle. Continuando, irmãos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Irmãos, eu lembro bem, 11 de setembro, lembra dos atentados de 11 de setembro? Eu fiquei perplexo, irmãos, quando eu vi aqueles aviões batendo no World Trade Center. Né? Foi um negócio assim que me assustou, né? Você dá aquela travada assim, meu Deus, e agora? O que vai ser? O que vai acontecer? Irmãos, nós podemos até ficarmos perplexos, mas jamais desesperado. Não perca o centro. Fique firme. Não entre em desespero. Porque se você entrar em desespero, irmãos, a situação ela só tende a piorar. Você arrancar o seu cabelo não vai adiantar nada. Você ficar sem dormir não vai adiantar nada. Você ficar sem se alimentar não vai adiantar. Se mantenha firme. Continuando. Somos perseguidos, mas não abandonados. Talvez você venha a ser perseguido no seu trabalho por algum motivo. Eu já fui perseguido, irmãos, por professar minha fé. Eu já fui perseguido, irmãos, por falar que eu sou dizimista.
Virei chacota uma época, porque eu falei que eu era dizimista. Eu já fui perseguido, irmãos, por fazer a coisa certa. Irmãos, tem uma frase que eu gosto muito, né? O errado continua sendo errado mesmo todos fazendo. O certo continua sendo certo mesmo ninguém fazendo. Então, irmãos, se mantenha firme, tá? Porque Deus não nos abandona. Você pode até ser perseguido. A própria palavra de Deus nos diz claro que nós iremos passar por aflições nessa terra, tá? E dentre as aflições, perseguições incluem, mas nós não seremos abandonados pelo nosso Deus. E concluindo, irmãos, abatidos, mas não destruídos. Irmãos, eu lembro, né, quando eu comecei a fazer atividade física, né, quando você vai para a academia, você faz aquele primeiro ciclo de aula, no outro dia você acorda detonado, moído, com o seu corpo dolorido, você não quer sair da cama, dói tudo. Dói quando levanta a perna, quando levanta o braço. Porque você está o quê? Abatido, você fez um esforço muito grande. Mas, irmãos, eu nunca fui destruído. Porque Deus revigorou as minhas energias. Eu, por manter uma disciplina, me manter firme, frequentando, fazendo lá as recomendações do meu educador físico, estava indo na academia lá 3, 4 vezes por semana, o meu corpo se adaptou àquela situação. Então eu superei todo o cansaço. Então eu cheguei num ponto em que eu não sentia mais essas dores. Né? Meu corpo já não ficava abatido. E eu já não... Por quê? Porque eu não era destruído. Amém? Então, irmãos, problemas teremos. Infelizmente, isso faz parte da trajetória humana. Né? Infelizmente, foi criado uma verdadeira superstição no meio cristão, no nosso meio, irmãos, de que crente não tem problema na vida. Não se converta, que os seus problemas acabaram. Parece vendedor de produto do Paraguai. Venha, seus problemas acabaram, lá garantia sou eu. Irmãos, esse evangelho, isso não é nem evangelho, né? Essa heresia, irmãos, não é aplicável para mim e para você. Cristo é muito claro, ele diz que nós passamos por aflições. E ao passarmos, irmãos, por aflições, irmãos, nós devemos saber, irmãos, que ele está no controle. Então, irmãos, nós devemos ter esperança para vencermos o desespero diante dos sofrimentos. Olha só o que diz lá em Romanos 8,18. Romanos 8,18. Considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Irmãos, nada que eu e você viemos sofrer nessa terra se compara com aquilo que Deus tem prometido para mim e para você. Então, irmãos, nós podemos passar por dificuldades, sim, irmãos. Mas nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. O governo chinês pode ter perdido o controle sobre a pandemia, o governo americano, o governo europeu, o governo brasileiro. Sim, eles perderam o controle, mas Deus continua no controle de todas as coisas. Então, irmãos, não tem nada que possa abalar nossa fé. Você precisa manter a sua esperança viva, confiar no Senhor de que Ele irá trazer provisão para a sua vida. Creia, irmãos. Porque, irmãos, nós não podemos, irmãos, perdermos para o desespero em momentos de sofrimento, em momentos de luta, de dificuldade. Né? Eu fiz um curso de socorrista, né, na empresa que eu trabalho. E uma das primeiras lições que nós aprendemos, quando vamos dar socorro para uma pessoa, é que nós devemos o quê? Tranquilizar aquela pessoa. Né? É igual quando você vai fazer o resgate de uma pessoa que está se afogando numa piscina ou mesmo ao mar. Você tem que segurar aquela pessoa de uma tal forma que ela se tranquilize. Dependendo da situação, é até mesmo recomendado você dar um soco no indivíduo para que ele pare, para que ele venha parar de se debater. Porque o desespero é tão grande, ele está num desespero tão grande que ele gera uma situação de sofrimento tão grande, em que ela precisa receber assim uma verdadeira imobilização. Você dá um mata-leão lá no cidadão, na cidadã, para você poder salvar ele. Então, irmãos, não deixe o desespero tomar. Irmãos, nosso sofrimento não se compara com o que Deus tem prometido para mim e para você.
Irmãos, eu declaro que você vai viver ainda grandes bênçãos nessa terra ainda. Irmãos, eu não tenho minha fé firmada naquilo que Deus fez ou poderá fazer para mim. Eu sirvo Ele porque eu creio nele, porque eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Que eu estou como um mordomo aqui nesta terra. Que eu estou aqui como um administrador. Irmãos, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro na conta do banco, eu não tenho esse paletó, eu não tenho esse celular. Deus me concedeu esses itens temporariamente para que eu venha cuidar e disso semear nessa terra, semear para a minha família, semear na minha comunidade, semear no meu trabalho. Então confie que o Senhor vai te dar realmente maneiras de você vencer o desespero durante o sofrimento. Mantenha a sua esperança firme. Amém? Irmãos, nós também precisamos ter esperança, irmãos, para vencer o nosso ceticismo. Muitas vezes as circunstâncias nos levam a ficarmos descrentes, ficarmos céticos com a situação. Você esteja desempregado já há um período e você vá entregar um currículo num local, se cadastra numa vaga que você viu na internet, e ao se cadastrar você vê, é mais uma que eu vou me cadastrar. Já me cadastrei em mais de 90, essa aqui vai ser o número 100, é mais uma, não vai dar nada aí mesmo, então tudo bem. Irmãos, nós não podemos agir dessa forma. Nós precisamos, irmãos, nos mantermos firmes, irmãos. Acreditar piamente. Olha o que a palavra de Deus nos diz lá em Tiago 1,6. Diz assim, Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, irmãos, quando você se colocar num propósito, coloca-se com fé, com esperança, com expectativa. Creia que Deus pode prover para você. E se Deus não abriu, irmãos, aquela porta, porque aquela porta não estava destinada a você. Creia que Deus vai abrir uma outra porta. Então, irmãos, nós precisamos, muitas vezes, ter cuidado, irmãos, da maneira também como nós oramos. Nós, muitas vezes, oramos de forma errada. Senhor, eu quero que você abra essa porta para mim. Agimos muitas vezes como criança mimada. Senhor, eu quero essa porta, eu quero essa porta, eu quero essa porta, eu quero essa porta. Mas é a porta que Deus tem para você? É essa porta que Deus quer para você? Inverteu a situação? Eu que mando em Deus? Deus se tornou um mordomo meu? Deus se tornou um empregado meu? Deus se tornou o gênio da lâmpada? Não, irmãos. Nós devemos orar. Senhor, eu preciso, meu Pai, de um emprego para, Senhor, cumprir, meu Pai, os meus compromissos. Senhor, eu tenho que colocar mantimento na minha casa. Eu tenho contas a pagar. Senhor, eu peço a tua direção. Senhor, que eu possa ir, meu Pai, no local, meu Pai, que precise, meu Pai, dos meus serviços, Senhor. E que eu possa ir lá, meu Pai, contribuir, meu Pai, para aquela empresa. Talvez você seja autônomo e você está passando uma situação difícil, você trabalha com vendas e você fica sem direção. Fica, Senhor, eu preciso vender este produto, este serviço e você não consegue. Ore a Deus, põe diante de Deus e diga, Senhor, eu preciso, meu Pai, de recursos, meu Pai, financeiros, meu Pai, para, meu Pai, viver dignamente nessa terra. Eu entrego nas suas mãos, Senhor, e peço a tua bênção. Senhor, que eu possa, meu Pai, cumprir, meu Pai, os meus objetivos e as minhas metas. Senhor, e se eu não conseguir cumprir hoje, Senhor, que amanhã, Senhor, eu cumpra, Senhor. Confie, irmãos, entregue a Deus, que Ele irá, irmãos, agir de maneira única, sobrenatural. Jamais duvide, irmãos, do poder de Deus. Nunca duvide. Também, irmãos, nós precisamos de esperança para vencermos o ressentimento do nosso coração. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Jó 36:13. Jó 36:13. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento. Mesmo quando ele os agrilhoa, eles não clamam por socorro. Irmãos, talvez você esteja aí ressentido porque você perdeu seu emprego. Ah, mas Deus abriu aquela porta para mim e Deus fechou a porta. Sim, irmãos. Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E você fica remoendo essas situações.
Ou talvez, irmãos, você não esteja ressentido com Deus, você esteja ressentido com alguém próximo a você. Ah, lá em 1927 o fulano pisou na bola comigo, a fulana pisou na bola comigo. Irmãos, libere o perdão, irmãos. Irmãos, você ficar guardando isso, irmãos, é igual você carregar um defunto, irmãos. Você pode ver que a maioria das pessoas que ofendem não se lembram da situação, mas o ofendido, ele dificilmente ele esquece. E você vai ficar carregando esse defunto nas suas costas? Você não liberar o perdão, irmãos, é igual você ter um defunto aqui no seu ombro. É igual você ter uma brasa quente na sua mão. E quando você tem esse ressentimento, você ainda aperta esta brasa quente. Irmãos, libere perdão. Jogue fora isso. Tire isso do seu coração. Não importa a situação. Você tem duas opções: aceitar a Cristo na tua vida e liberar o perdão, ou ficar eternamente remoendo esses sentimentos ruins. Irmãos, eu não estou falando aqui que muito provavelmente você foi realmente desrespeitado, ofendido. Quantas vezes nós vemos pessoas com histórias difíceis de vida, pessoas que foram abusadas emocionalmente, sexualmente na sua infância, na sua adolescência. E essas pessoas chegaram numa fase da vida que, através da misericórdia, da graça de Deus, eles conseguiram liberar perdão. Sim, irmãos, foi um absurdo, foi trágico, foi doído, mas até quando você vai ficar remoendo essa situação? Libere, irmãos. Ressentimentos e amarguras só nos atrasam. Não se atrasem mais. Então, irmãos, nós devemos, irmãos, ter nossas esperanças e expectativas em Deus. Irmãos, nós não devemos deixar a nossa esperança, a nossa expectativa no nosso intelecto, no nosso trabalho, na macroeconomia, no presidente, no deputado, no meu conhecimento. Né? Eu escutei um tempo atrás uma pessoa dizendo assim: ah, que o governo me deu R$ 600 lá do benefício do programa. Irmãos, o governo não te deu nada. Aquilo ali é fonte que veio dos impostos que você pagou. Nesse momento de pandemia é o mínimo que um Estado democrático de direito deve fazer pelos seus cidadãos. Então, não deposite a sua fé em homens. Não deposite sua fé em indivíduos. Não deposite sua fé no seu intelecto. Irmãos, homens vêm e vão. Políticos vêm e vão. Isso faz parte da vida humana. Mas o que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, estará sempre contigo. Irmãos, Deus tem grandes coisas para nós. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 2:9. Diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E isso, irmãos, vale para o plano terreno e para quando nós formos para a glória comigo. Eu tenho certeza que você ainda vai viver muitas abundâncias nessa terra. Talvez você tenha passado até por algumas restrições, algumas limitações, mas nunca faltou nada para ti. Talvez você tenha passado até mesmo por privações, mas Deus nunca te abandonou, nunca deixou faltar nada para você. Então creia, irmãos, creia, mude realmente de atitude. A sabedoria, irmãos, ela traz esperança. Então seja sábio, irmãos. Essa frase é do um pastor norte-americano chamado Erwin McManus. E ela é curta, mas traz uma verdade enorme. A sabedoria traz esperança. E a nossa esperança está em Deus. E a sabedoria veio por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, e lembre-se, o fim da esperança é o começo da morte. Essa frase é atribuída ao general francês Charles de Gaulle. O fim da esperança é o começo da morte. Se eu e você não tivermos esperança, expectativa de que teremos um futuro melhor, irmãos, nós estamos mortos. Somos verdadeiros zumbis. Se você está nessa situação, te recomendo fazer teste de dublê para o Walking Dead. Vá lá, porque você é um zumbi na terra sem esperança. Amém?
Outra frase também que mexe muito comigo, que é: a tragédia não é quando o indivíduo morre. A tragédia é quando aquilo que morre dentro do indivíduo enquanto ele ainda está vivo. Irmãos, nós infelizmente vemos muitas pessoas, eu vejo assim situações diárias, situações até mesmo no meu meio familiar, pessoas amadas por Deus, amadas por seus familiares, por seus entes queridos, que não tem nenhuma expectativa, que não tem nenhuma esperança, não tem nenhuma fé. Irmãos, é muito triste a gente ver pessoas nessa situação. Essa frase, irmãos, ela é de Albert Schweitzer. Ele é teólogo, filósofo e médico alemão, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 52. Reflita nela. A tragédia não é quando o indivíduo morre. A tragédia é quando aquilo que morre dentro do indivíduo enquanto ele ainda está vivo. Então, irmãos, não seja mais esse. Levante-se. Saia dessa situação. Se você precisa de auxílio, se você precisa de um conselho, nos procure. Nós iremos estender a mão para você. Se ainda assim não for suficiente, procure um psicólogo. Sabe? Quebra qualquer espécie de paradigma, preconceito que você tenha. Às vezes você está aí parado, amolado. Então, saia dessa situação, irmãos. Esta é a minha oração por você. Lembre-se, irmãos, do nosso versículo-chave de hoje, Provérbios 23:18. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Irmãos, eu creio que você, assim como eu, quer ter as boas coisas dessa terra, quer ter uma vida próspera no sentido financeiro, no sentido da saúde. Se você quer realmente isso, irmãos, tenha esperança. Venha agir, irmãos, como nós aprendemos. Tenha ação. Irmãos, oração. Orar e ação. Isso é uma verdadeira oração. Quero te convidar novamente a orar comigo esta noite, para que nós possamos encerrar essa ministração de hoje. E eu reforço o convite. Não perca as próximas ministrações, que eu tenho certeza que será uma grande bênção na sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço, meu Pai, a Ti, meu Pai, por, meu Pai, todo aquele homem, toda aquela mulher, meu Pai, que esteja vendo este vídeo, meu Pai. Não importa, meu Pai, se no ano de 2020, meu Pai, no ano de 2021, 22, 23, 2050, meu Pai, se assim o for. Se ele está, meu Pai, sem esperança, eu clamo a Ti, Espírito Santo, trata este coração. Venha entrando, quebra isto, que todo paradigma, que todo preconceito seja rompido, que este homem, que esta mulher possa procurar auxílio no meio da tua casa, aqui no Ministério Rio de Vida, possa procurar uma ajuda profissional, se assim necessário, através de um psicólogo, de um psiquiatra. Senhor, mas eu creio, meu Pai, que a verdadeira mudança, meu Pai, vem de Ti. E essa verdadeira mudança, meu Pai, vem, meu Pai, se nós conhecermos a Ti, através da oração, da meditação da Tua palavra, meu Pai, e do jejum. Senhor, eu clamo, Senhor, e peço, manifesta a Tua glória, o Teu poder e a Tua majestade. Senhor, que esteja, meu Pai, superabundando nessas vidas, meu Pai, a Tua esperança, meu Pai. Que nós, meu Pai, estejamos, meu Pai, esperançosos, meu Pai, com um futuro, meu Pai, promissor. Não importa, meu Pai, a situação. Não importa, meu Pai, se nós estamos, meu Pai, no meio de uma pandemia, no meio de uma guerra, no meio de uma crise econômica, no meio, meu Pai, de uma doença, Senhor. Não importa, meu Pai, pois nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e nós entregamos a Ti. Senhor, eu Te agradeço, meu Pai, por tudo, meu Pai, que o Senhor tem feito e por tudo ainda que o Senhor irá fazer. A Ti, Senhor, seja dado toda a honra, glória, poder e majestade. Amém. Receba, irmãos, o meu abraço virtual daqui. Amo a sua vida. Amém.